Nesse momento eu te peço, fala conosco através da tua palavra. Nos exorta, nos edifica, nos consola. Fala de acordo com o que quer falar conosco, Pai. Repreenda toda preocupação, toda ansiedade, tudo que quer tirar nossa atenção de te ouvir. Fica conosco, Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao nosso pastor Alberto, pela oportunidade. Não foi programado de estarmos aqui ministrando nessa noite, mas eu creio que o Senhor já tinha escrito esse dia. Quem crê que o Senhor continua falando através da tua palavra? Amém? Quando nós paramos para meditar, irmãos, a respeito da história de Israel, nós vamos ver que Deus sustentou o seu povo com mão forte durante um período de aproximadamente 400 anos em que Israel viveu escravo no Egito. Deus havia feito diversas promessas ao seu povo e Deus cumpriu uma a uma. Quando chegou o tempo de Deus libertar o povo da escravidão e fazer com que o povo adentrasse a terra que mana leite e mel, Deus levantou Moisés. Moisés, um homem que não tinha um passado muito bom, um homem que tinha ali uma mancha no seu currículo, mas Deus o chamou e o vocacionou, e Moisés liderou o povo ali na saída do Egito. O povo viveu um período de 40 anos peregrinando no deserto, dias difíceis, de maneira que Deuteronômio capítulo 8 vai nos dar ali um parecer. O texto diz que Deus queria se mostrar para o seu povo no deserto. O povo precisava aprender a depender de Deus no deserto. Deuteronômio capítulo 8, Moisés vai dizer a palavra de Deus que diz assim: olha, no período do deserto, Deus não quis te matar, mas quando você teve fome, Deus mandou maná do céu. Quando a água bateu na boca e sentiu sede, Deus tirou água da rocha. Não havia doença no meio do povo. A vestimenta do povo não se envelheceu. Deus estava dizendo através de Moisés que Deus queria mostrar para o povo que Ele ainda era o sustento. Deus ainda provém no momento de escassez. Durante 40 anos o povo viveu essa dependência de Deus, até que chegou o tempo de adentrar na terra prometida. Mas quando foi no momento de adentrar, Deus chamou Moisés para um particular no Horebe e diz: Moisés, vem aqui, observa essa terra inteira. Essa é a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, mas dela você só vai observar, dela você não vai entrar, porque tu foste rebelde, desobediente à minha voz. Mas não tem problema, vai até Josué e chama ele, e diga que eu tenho uma mensagem para ele, o filho de Nun. E qual é? É o Josué, capítulo 1, verso 9. Assim diz Deus: seja forte e corajoso, medita nessa palavra de dia e de noite, porque através dela eu te farei adentrar na terra prometida. E tem mais: assim como fui com Moisés, eu serei contigo, meu filho. Aleluia, glória a Deus. Entende isso aqui, irmãos? O povo entra na terra prometida sob a liderança de Josué. Moisés já é morto, e enquanto Josué está na frente, liderando o povo, chamando o povo para a oração, o povo é fiel, o povo busca a Deus, o povo se consagra. Mas se você pega Juízes, a partir do capítulo 2, o texto vai dizer que Josué é morto, e agora se levanta uma nova geração que não conhece ao Senhor. E esse conhecer ao Senhor tem um sentido de relacionamento, intimidade, secreto com Deus, particular. O texto está dizendo assim: levanta-se uma nova geração que até já ouviu falar de Deus, mas não tinha relacionamento, não tinha compromisso, não tinha intimidade. É uma nova geração que se levantou, pastor, querendo modificar as coisas, querendo alterar os costumes, é mais ou menos isso aqui, ó, dizendo assim: olha, agora no culto de Deus não precisa mais orar, agora não precisa mais de santidade, agora não precisa mais ler a palavra, é só canta um louvor, faz um movimento, está tudo certo.
Mas irmãos, guarda essa palavra nessa noite. Não existe avivamento da parte de Deus que não vem através da palavra. Não existe avivamento da parte de Deus que não vem através da santidade, que não vem através da vida de oração e da consagração a Ele. Estamos vivendo um tempo conturbado, aleluia. Se você pega 2 Reis, a partir do capítulo 10, você vai ver que Jeroboão começou a mudar as coisas. Ele disse assim: olha, agora o culto é diferente. Pega um bezerro de ouro, põe um em Dan, põe outro em Betel, nas extremidades. E agora o culto é esse. Faz como quer, adora como quer, vive como quer. Mas, irmão, só tem um problema. O culto de Jeroboão é um culto cheio. É um culto que todo mundo quer ir. Glória a Deus. Mas o problema é que se no culto de Jeroboão alguém cair endemoniado, aleluia, vai ter que ligar para um João Batista, sair lá do deserto e vir até aqui. Oh, glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa noite? Fique aonde Deus te chamou, mas seja fiel, oh glória. No culto de Jeroboão pode até estar cheio, pode até ter barulho, mas busque aquilo que Deus colocou na tua vida. Aleluia. Amadaia Sébia. Levanta-se uma nova geração, querendo mudar tudo, querendo inovar tudo, querendo fazer tudo diferente, apagando aquilo que muitos daqueles que vieram atrás de nós fizeram. Aleluia. Mas entenda que o Deus, o Todo-Poderoso, ainda está no controle de tudo. Alguém está querendo fazer diferente, mas Deus ainda está vendo tudo. O texto diz que Ele decide mandar os midianitas para apertar um pouquinho o povo. Entenda, Juízes capítulo 6, ele é bem objetivo e claro. Deus mandou os midianitas para apertar o povo dele. Se você pega Juízes no capítulo 6, no verso 2, o texto vai dizer que aí os homens começaram a pegar ali instrumentos e começaram a cavar covas para se esconder. Guarda isso aqui. Homens que deveriam estar na posição, buscando a presença de Deus, agora, no meio da guerra dos midianitas, estão cavando covas para se esconder. E deixa eu dar um recado aí que talvez alguém não saiba. Ninguém consegue se esconder da face dele, viu? Aleluia. Adão em Gênesis 3 disse assim: eu vou me esconder atrás das árvores, mas Deus achou. João capítulo 2, Natanael disse assim: olha, eu vou estar ali debaixo da figueira. Mas quando ele chegou, Deus disse assim, Jesus disse assim: ô Natanael, eu te vi quando tu estava sentado debaixo da figueira. Aleluia. Lucas capítulo 19, Zaqueu está dizendo: eu vou subir na figueira, eu quero ver ele, mas eu vou ficar escondido. Mas Jesus apareceu e disse assim: ô Zaqueu, desce aí meu filho, que de mim ninguém se esconde, pode descer. Aleluia. Davi, irmãos, resumiu isso de forma linda. Salmo 139, ó Davi, tentando fugir de Deus, adulterando, pecando, fazendo o que bem entende, dizendo: vou me esconder. Até que ele entendeu que cada rua que ele se escondia de Deus, Deus estava na esquina esperando. E ele escreve o Salmo 139 e diz assim: Senhor, eu concluo aqui, que se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu descer nas profundezas e fizer a minha cama lá no abismo, eu entendi que o Senhor está lá também. E a minha conclusão é essa: onde eu me esconderei da tua face. Glória, aleluia. O povo está se escondendo, irmão, no meio da guerra. A guerra está apertando e é o povo que deveria se posicionar, está cavando caverna, fortificação, poço e se escondendo nela. Mas olha o que o texto diz: tem um tal de Gideão que decidiu não cavar poço, que decidiu não se esconder em caverna, mas ele decidiu entrar ali, aleluia, dentro do lagar e começou a malhar o trigo.
E ele está ali, sem ninguém, escuta isso aqui, sem ninguém bater no ombro, sem nenhuma ajuda, sem nenhum auxílio. E Gideão está lá sozinho. E está dizendo: Deus, ninguém me ajuda, mas eu estou aqui, eu estou me posicionando, eu estou na brecha, eu estou fazendo o que o Senhor me chamou. E o verso 6, guarda isso aqui, capítulo 6, verso 6. E aí Israel viu que a guerra apertou, e o texto diz: começou a clamar a Deus. Tem gente se escondendo na caverna, tem um Gideão malhando trigo no lagar, tem alguém clamando. E o clamor está subindo, aleluia. E o verso de número 11 vai dizer que quando o clamor subiu, Deus desceu. E o anjo desce ali no carvalhal e diz assim: ô meu filho, Deus é contigo, varão valoroso. Ô irmão, guarda essa palavra. Gideão está sozinho malhando trigo, pensando: eu vou ali fazer para minha família, para o meu sustento. Só que o que Gideão não sabe é que ele é resposta de Deus para uma nação que clama. Tem uma nação clamando em público, um Gideão trabalhando no particular, e Deus descendo dizendo assim: ô Gideão, vem para cá meu filho, que você é resposta de oração para alguém. Deixa eu dar um recado de Deus para a tua vida. Continue fazendo, continue na obra. Deus está dizendo para você: você é resposta para a vida de alguém. Vale a pena chorar, vale a pena consagrar, vale a pena orar, minha irmã. Asaf chegou num período complicado da vida. Ele está dizendo assim: Senhor, para que orar? Salmo 73. Para que consagrar? Para que viver uma vida de renúncia? Se os ímpios aí fora estão vivendo do jeito que quer e vivem sem aperto. Só que ele vai dizer assim: eu estava indagando tudo isso e os meus pés quase que se desviaram. Mas aí eu decidi entrar no santuário. E quando eu entrei no santuário, eu entendi o fim deles. Que eles vivem uma vida sem aperto, vivem do jeito como quer, mas o fim deles é a perdição. Ele encerra o último verso do Salmo 73, e ele diz assim: olha, deixa eles viver do jeito que quer, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Aleluia, oh glória. A resposta do anjo vem. Diz assim: Gideão, Deus é contigo, varão valoroso. E aí Gideão está olhando para dentro dele, está olhando a situação do povo, está olhando a situação da sua casa, está dizendo: ô anjo, esse recado aí não é para mim não. Eu acho que Deus errou o endereço. Porque existem duas problemáticas, Gideão está dizendo. Primeira, dentro da tribo de Manassés, nós somos os mais pobres. E se isso fosse pouco ainda, dentro da casa do meu pai eu ainda sou o menor. Não tem como o Senhor me usar. Mas irmãos, eu acho isso aqui interessante demais. Porque o anjo vira para Gideão e diz assim: olha meu filho, Deus é contigo e vai nessa tua força. Hoje está dizendo assim: eu não preciso de influência para te usar não. Eu não preciso que a tua conta bancária esteja cheia para eu te usar não. Eu quero é disponibilidade. Está disposto? Está na brecha, está na posição, aleluia. Moisés está dizendo: Senhor, não sei falar, não sei pregar, nem estudei para isso. E Deus está dizendo: eu vou te usar, Moisés. Jeremias está dizendo: Senhor, eu não sei nem falar, sou pequeno. Mas Deus está dizendo: oh, Jeremias, eu sou contigo. E tem mais: no ventre da tua mãe eu te formei, rapaz. Aleluia. Oh, irmãos, pare de se esconder da presença dEle. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: fique na posição. Aleluia. Deus quer alguém disposto. Gideão tinha a mesma mentalidade do apóstolo Paulo. Lembra de Paulo? No caminho de Damasco, foi para prender os cristãos lá em Damasco. Saiu com carta de recomendação do sumo lá de Jerusalém. E aonde Saulo está passando? A carteirada. Acesso livre, pode passar. Por onde Saulo passa? E alguém diz assim: veio de onde?
É da parte de quem? Ó, Saulo, só mostra aqui a carta e acesso livre, aonde ele quisesse. Só que Jesus decidiu encontrar com ele no caminho de Damasco. E esse que apareceu a ele em Atos capítulo 9, é alguém que não está preocupado com carta de recomendação de sumo sacerdote. É alguém que está olhando para a vida de Saulo e está dizendo: Saulo, quem és tu que anda me perseguindo? Saulo está dizendo, irmão, Saulo, eu creio que nesse dia aqui Saulo entendeu um grande mistério, que antes de Jesus olhar para o que a gente tem na mão, ele está olhando para o que a gente leva aqui dentro. É pela nossa conduta, é pelo nosso caráter, é pela nossa vida, é o que a gente anda vivendo, é o que a gente anda olhando, é a maneira que a gente se comporta. Do que adianta ter uma carta na mão e uma vida toda atrapalhada? Do que adianta ter um carimbinho do sumo na mão e viver uma vida sem caráter, de mentira? Fala, não cumpre, vive na fofoca, vive no engano. Glória. Ele entende esse mistério e ele mesmo vai escrever em 2 Coríntios, a partir do capítulo 1 ele vai dizer assim: eu entendi, Senhor, que nós somos a carta escrita por Deus. Aleluia, não pela caneta do homem, nem pela tinta do homem, mas com a tua palavra escrita aqui dentro. Nós somos a carta escrita de Deus, irmãos. É quando você chega lá no teu trabalho e você não precisa nem abrir a boca, mas somente o teu caráter, a tua postura vai denunciar quem você é. Lembra de Pedro? Tu fala como ele, age como ele, se comporta como ele, tu é um dele. Será que alguém nessa noite pode olhar para você e dizer: você é um dele? Você se parece que nem ele? Você vive igual ele? Você se comporta como ele? Aleluia. Oh, glória a Jesus. Ô irmão, percebe isso aqui? Gideão está dizendo assim: Senhor, eu entendi agora que o negócio é comigo, e eu vou fazer um culto ao Senhor. E eu acho interessante isso aqui, porque quando tem gente que às vezes Deus usa, e Deus fala alguma coisa, já quer chamar o outro para dizer, para se engrandecer. Mas Gideão não faz isso não. Gideão está dizendo: eu entendo que o chamado é para mim, e eu vou fazer um culto para o Senhor. É o culto de Mateus capítulo 6, entrando no quarto, fechando a porta e dobrando o joelho. Gideão vai ali no secreto e diz assim: Senhor, o anjo, espera um pouquinho. Gideão vai buscar a oferta, e o texto vai dizer que ele pega um cabrito novo, sem defeito, sem mancha, sem nada, e ele decide oferecer a Deus. E essa oferta que ele oferece a Deus, segundo o que está escrito em Levítico capítulo 1, é uma oferta de holocausto. E a oferta de holocausto, ela tem um interesse só: quando o adorador chega diante da presença de Deus e ele decide oferecer uma oferta de holocausto, ele está dizendo assim: Senhor, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço os meus erros. Se não bastasse, Gideão continua oferecendo o culto dele a Deus, e o texto diz que ele pega agora um bolo de flor de farinha e oferece a Deus, o que segundo está escrito em Levítico capítulo 2, é a oferta de manjares. Quando o adorador entra na presença do Senhor, não agora reconhecendo os seus pecados, mas reconhecendo quem Deus é. Resumindo, Gideão está prestando um culto a Deus, ele está dizendo duas coisas, só isso. E eu creio que é tudo que a gente precisa para prestar um culto que agrada a Deus. Nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos erros, os nossos pecados, e reconhecemos a grandeza dele. Ô irmão, quando a gente vai num culto e a gente só fala da gente, tudo é centralizado na gente, não esquece, esse culto não é para ele. Mas quando a gente chega no culto e a gente dá glória a ele, honra a ele, louvor a ele, a gente está dizendo: Senhor, o culto é teu, tudo é teu. Boa coisa é o culto que agrada a Deus, irmãos. É o culto em que Jesus é o centro. E no culto que Jesus é o centro, a gente não precisa inventar, pastor. A gente precisa só falar que ele é bom. Aleluia. Oh glória. Gideão oferece a oferta, o anjo aceita. E agora eu vou falar o verso que eu li, verso 24. E Gideão ofereceu um altar ao Senhor no meio da guerra, e ele disse: o Senhor
é a paz. Ô irmãos, o Senhor falava tanto comigo essa semana essa palavra, e o Senhor disse assim: filho, lembra de Gideão que reconheceu que era pequeno? Gideão que reconheceu que não era nada? Lembra do versículo de número 2? Enquanto tem gente no meio da guerra, cavando cova, cavando caverna, para se esconder dos homens, tem um Gideão que é pequeno, que ninguém está dando nada, que ninguém valoriza, que está construindo altar para se aproximar de Deus. Receba essa mensagem de Deus. No meio da guerra, a guerra vai revelar o que está aqui dentro. No meio da guerra tem gente grande, viu? Construindo caverna para se esconder. Mas tem um Gideão que é pequenininho, que está construindo altar para dizer: Senhor, no meio da guerra eu quero me relacionar. Aleluia! Glória a Jesus. Gideão constrói o altar, e nesse altar ele está dizendo: Senhor, eu sei que muita gente já abandonou, eu sei que muita gente já retrocedeu, eu sei que muita gente não aguentou, cavou caverna, se escondeu e disse: eu vou morrer aqui dentro, eu vou ficar aqui dentro, mas hoje eu vou romper essa barreira e eu vou construir um altar para te adorar. Irmão, guarda essa palavra no teu coração. No meio da guerra, Deus te chama a construir altar e a dizer assim: filho, vem para o particular, porque tem coisa que Deus quer mostrar para alguém, que Ele não vai mostrar aqui no meio da multidão, não. Deus está te chamando para o particular, para derramar dom, para Deus dar visões, para Deus falar coisas, aleluia, segredos para alguém. Irmão, ser crente aqui é muito bom. Ser crente aqui no meio dos irmãos é muito gostoso. Mas Deus chama alguém para o particular e diz: construa altares no meio da guerra. Construa altares quando os midianitas chegarem para te oprimir e eles vierem para roubar toda a colheita. Deus está dizendo: construa altar, porque no altar é o lugar da paz, onde eu apareço e me relaciono. Aleluia. Gideão faz aquilo que Deus quer, e agora a coisa parece simples, porque Gideão construiu o altar e agora a vontade dele é aparecer, é ir para a guerra. Mas Deus está dizendo: Gideão, antes de eu te usar lá fora, tem só mais um pedido que eu quero fazer para você. Volta lá na casa do teu pai, porque seu pai tem lá um altar que ele construiu a Baal, e do lado do altar de Baal, seu pai construiu um poste Azera. Vai lá e destrói o altar de Baal da casa do teu pai. Oh, irmãos, era só a gente ir, era só Gideão ir para a guerra. Agora Deus está usando, Deus está fazendo. Mas Deus está dizendo: volta para casa e resolve o problema que está lá dentro primeiro. Oh glória, vai apertar um pouquinho, mas Deus me impulsiona a dizer isso aqui. Gideão, Deus está dizendo: Gideão, volta, porque seu pai está desfilando aí como se tivesse tudo bem, mas tem coisa errada dentro da casa dele. Quem vai resolver o problema é você. Vai lá, destrói tudo, e no lugar do altar de Baal que seu pai construiu, constrói um altar para mim lá dentro. A gente construir altar aí fora é fácil, a gente fazer aí fora é fácil, mas Deus está dizendo: volta lá na casa do teu pai e reforma o que está errado lá dentro. Pensa nisso aqui. Gideão indo contra a autoridade do pai, para obedecer quem o chamou. E ele chega, e o texto diz que ele vai de noite, pega alguns amigos, alguns servos, e ele começa ali a quebrar o altar de Baal. Ele começa a destruir o poste Azera, e ele começa a construir o altar para Deus. Pensa nisso aqui. É como se Deus estivesse dizendo: Gideão, eu vou te usar, eu vou te usar da maneira que eu prometi, mas primeiro, meu filho, começa a remover as coisas erradas que estão aí dentro. Começa a tirar as coisas que parecem pequenas para você, mas que está atrapalhando o teu ministério de crescer e de frutificar. Eu vou dizer isso aqui, irmãos. Tem coisa que a gente pensa que é pequena e a gente está levando, empurrando com a barriga. Mas Deus nessa noite abre o leque, diz para alguém: olha, ô meu filho, até quando vai continuar com essa raiz de amargura aí dentro?
Até quando vai continuar cultuando e dizendo que Deus está recebendo, se tem um altar de Baal aí dentro? E Deus te convida, aleluia, a quebrar hoje. Deus te convida a remover tudo nessa noite. Está disposto, irmão? Está disposto a renunciar nessa noite? Deus quer começar de novo um relacionamento com alguém aqui hoje. Está disposto? Deus está perguntando, está disposto? Aleluia. Ele vai de noite, irmão. O pai dele vê de manhã. Pensa, o pai e o servo chegando de manhã para oferecer o sacrifício a Baal. E quando eles chegam, só está sujeira. Um novo altar é levantado. E os servos do pai dele estão dizendo assim: quem fez esse negócio? Indagaram, esquadrinharam. E alguém disse assim: foi Gideão, teu filho, Joás. Vamos matá-lo, chama ele aqui e vamos apedrejar ele agora. Mas alguém toma a palavra e diz assim: olha, por Baal ninguém vai morrer hoje. Guarda isso aqui. Por Baal ninguém vai morrer hoje. Joás está dizendo assim: esse altar que foi erguido aqui hoje é o altar que trouxe vida para alguém. Oh glória! Em outras palavras, ele está dizendo: pelo pecado ninguém vai morrer hoje. Pela vida errada ninguém vai morrer hoje. Hoje é noite de conserto. É noite de quebrar o altar velho, o altar antigo, e construir um altar que agrada a Deus. Eu encerro. Alguém diz assim: ô Gideão, agora teu nome não é mais Gideão não, viu? Agora a gente vai te chamar de Jerubaal. Trocaram o nome de Gideão. E Jerubaal quer dizer assim: olha, agora Baal luta contra você. E pensa nisso aqui, irmãos. Gideão passando na rua, e alguém fazendo piadinha com ele, fazendo graça. Olha, agora o nome dele mudou, agora é Jerubaal. Baal luta contra ele. Ele mexeu com Baal. Mas irmãos, guarda essa palavra nessa noite. Lembra do verso 11? Quando o anjo desceu e disse assim: ô Gideão, Deus é contigo, varão valoroso. Lembra disso aqui? Deus fez uma promessa e disse: vai nessa tua força, meu filho. Então deixa quem quiser falar, deixa quem quiser brincar, deixa quem quiser zombar. Há uma promessa de Deus pairando sobre a tua cabeça. E quando alguém tem promessa de Deus, alguém pode zombar, pode ameaçar, pode fazer graça, mas Deus está dizendo: ninguém para quem tem promessa na vida. Ninguém para quem Deus chamou. Aleluia! Aleluia! Eu paro aqui, dizendo para você nessa noite: o Senhor te convida a quebrar o altar de Baal aqui hoje. E Ele te convida a levantar um altar para Ele. Viu? Um altar puro, santo, que se relaciona. Quando nós pegamos o Salmo 51, que Davi diz, aquele salmo lindo na inspiração divina, e ele diz: Senhor, cria em mim um coração novo. Lembra disso? Ali Davi está usando o verbo bara, o mesmo que Deus usou lá em Gênesis 1, criar do nada. Davi está dizendo assim: Senhor, cria de mim um coração zerado, novo, sem nada dentro, sem vício, sem nada que possa estragar, um coração novo na tua presença. E hoje o Senhor está te convidando a levantar um altar novo. Hoje o Senhor está te convidando a quebrar, irmãos. Sabe aquele negocinho que a gente está dizendo assim: ó, não tem problema não, não faz mal nenhum. Mas Deus está dizendo: isso está abrindo brecha e está te impedindo. Isso está sugando tuas forças, oh glória. Isso está te impedindo de se entregar na presença dEle. Mas irmão, se você quiser, hoje o Espírito Santo faz algo novo aqui nessa noite. Posso orar, pastor? Posso chamar para orar? Fique de pé, irmãos. Ô irmão, se tem alguém nessa noite que está disposto a recomeçar na presença dEle, vem até aqui à frente, eu quero orar pela tua vida.
Não é vergonha nenhuma, viu? A gente vem aqui reconhecer nossas falhas. Vergonha é a gente continuar na mesma vida, nas mesmas práticas, do mesmo jeito. Isso é vergonha. Agora, vir aqui reconhecer e dizer: Senhor, faça um altar novo, é honra na presença dEle. Tem alguém nessa noite que está dizendo: Senhor, eu não aguento mais essa situação, e hoje eu quero quebrar